E aí, ex-alunos do CPV, futuros alunos da USP, vamos começar os comentários aqui a respeito da prova de língua portuguesa. Foi uma prova bem simples, né? Sem dificuldades, uma questão para variar com algumas complicações, vamos comentar sobre ela, mas as demais bem tranquilas, questões bem simples, bem objetivas, né? Sem quaisquer complicações de gabarito ou mesmo de enunciado, ok? Vamos começar com a questão de número 34, só pegar o... Aqui, voltei. Questão de número 34, estamos aí? Tem um texto falando sobre variedades linguísticas, um texto do Celso Cunha, um gramático de respeito, bem conhecido e que prega muito aquela questão da variação linguística, a questão que a gente comentou durante o curso todo. A gente nunca falou em certo e errado, e sim em de acordo com a norma padrão, não de acordo com a norma padrão. Lembra disso tudo? Claro que você lembrou e respondeu essa questão sem qualquer dificuldade. Olha lá, questão de número 34. Depreende-se do texto que uma determinada língua é Alternativa A, conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar. Já na alternativa A, já chegamos à resposta correta. Um conjunto de variedades linguísticas, entre as quais uma alcança maior valor social. É o que ele diz quando ele diz que a língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma. Ao afirmar isso, ele diz que uma tem um valor social maior. Tranquilo, alternativa A na questão 34. Questão 35. De acordo com o texto, em relação às demais variedades de idioma, a língua padrão se comporta de modo... Questão 35, temos lá no texto. Do valor normativo, último período, do valor normativo, decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, mostrando que ela age de modo coercitivo sobre as outras, ele indica, assim, um valor restritivo, né? Ela restringe o uso das demais, de acordo com Celso Cunha, ok? Questão de número 36. Considere as seguintes afirmações sobre os 4 períodos que compõem o texto. Vamos lá, 4 afirmações. Na 1. Tendo em vista as relações de sentido constituídas no texto, o primeiro período estabelece uma causa cuja consequência aparece no segundo período. Opa, causa e consequência não pode ser. Causa e consequência não. Olha o que a gente tem lá. Fizemos o primeiro período, né? Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Lindo! Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura, mas você tem aí uma conjunção adversativa, nesse valor de oposição. Então não é causa e consequência. 2. O uso de orações subordinadas, tal como ocorre no terceiro período, é muito comum em textos dissertativos. De fato, textos dissertativos usam muitas orações subordinadas, principalmente no desenvolvimento, como vocês conhecem. E você tem no terceiro período, vamos lá. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, oração subordinada adverbial concessiva. Então há um exemplo de oração subordinada adverbial muito usado em textos dissertativos. Correta 2. 3. Por formarem um parágrafo tipicamente dissertativo, os 4 períodos se organizam em uma sequência constituída de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok, você pode acompanhar? No começo do texto ele fala sobre as variedades linguísticas. Depois ele desenvolve mostrando que a norma padrão é mais prestigiosa do que as demais. E conclui dizendo que esse fato gera uma coerção, gera esse valor restritivo. Tranquilo, respondendo a questão anterior você responde essa, né? E respondendo a 3 você responde a 4. Olha que ele te fala na 4ª afirmativa. O procedimento argumentativo do texto é dedutivo, isto é, vai do geral para o particular. Ok, ele começa falando de todas
as variedades linguísticas e foca só na norma padrão. Começa do geral e particulariza corretas 2, 3 e 4, alternativa E de elefantinho colorido. Ok? Questão de número 37. Texto, né? Para as 37 e 38, uma entrevista. Um entrevistador perguntando para o entrevistado, né? O rapaz lá do Supremo Tribunal Federal. E o que vale essa pergunta? O protagonismo do STF dos últimos tempos tem usurpado as funções do Congresso. Tem usurpado as funções, ou seja, tem tirado, né? Tem roubado, vamos dizer assim, as funções do Congresso. E a pergunta é sobre isso. Tendo em vista o contexto, a palavra do texto que sintetiza o teor da acusação referida na entrevista. Pô, Caco, acusação? Como assim? Você tem lá embaixo, ó, na resposta do candidato, do entrevistado, olha lá. Causando a intervenção do STF nas mais diversas questões, nas mais diferentes áreas, inclusive dando margem a esse tipo de acusação. Olha a palavra acusação aí, ó, a esse tipo de acusação. Eu padeci muito aqui, acusação. Então você tem a acusação, esse tipo de ele usurpar as funções do Congresso. Então, claro, alternativa a palavra que sintetiza isso é usurpado. Sobre o mesmo texto, questão 38, no trecho, dotadas da prerrogativa ou de competência, uso do artigo. Quanto falamos do valor semântico dos artigos, tanto usar artigo ou não, quanto usar um artigo definido ou um indefinido. Sem problemas. Foi isso que ele perguntou. A presença de artigo antes do primeiro substantivo e a sua ausência antes do segundo fazem que o sentido de cada um desses substantivos seja, respectivamente, tranquilo. O artigo acompanhando o substantivo deixa um caráter definido, um caráter específico, não é à toa que a gente chama de artigo definido. E sem o artigo, então, generalizado. Lembra do Jurema saiu para procurar o marido e Jurema saiu para procurar marido? Lembra desse exemplo? Claro que você lembra. Então, alternativa C de Caco Pena. Vamos lá para 46? As demais aí, da parte de literatura, essas que estão aí no meio. Professor Anzalac já vem comentar com vocês. Questão 46, onde está a 46 aqui na minha folha? Me perdi. 46, achei. Destes comentários sobre os trechos sublinhados, o único que está correto é... A gente tinha o texto do Curtiço e é justamente essa questão que deu um pouco de complicação. Alternativa A, C, D e E estão nitidamente incorretas, nitidamente incorretas. Vamos comentar o gabarito oficial, que é o gabarito B, para cortar a friagem. Essa expressão está entre aspas no texto para indicar que se trata do discurso indireto livre. Vamos ver no texto? Você tem lá o primeiro parágrafo do texto, passaram-se semanas. Jerônimo tomava agora, todas as manhãs, uma xícara de café bem grosso, à moda da Ritinha, e tragava 2 dedos de Paraty para cortar a friagem. Ok, ele tratou como um discurso indireto livre, como a gente falou, pelas demais, essa alternativa seria a única cabível, mas está entre aspas. Opa, peraí, aspas é recurso estilístico, recurso gráfico. Se eu tenho um recurso gráfico para enfatizar isso como uma fala do personagem, então não é mais um discurso indireto livre. Com um recurso gráfico, isso se torna um discurso direto. Ok, não tem o verbo descende, mas você tem o recurso gráfico, aspas ou travessão, que mostram o discurso direto. Para ser um discurso indireto, livre, a gente não poderia ter marca absolutamente nenhuma, gerando daí aquela dúvida. Opa, será que é o personagem que está falando? Será que é o narrador que está falando? Aqui, com as aspas, está bem clara que é uma fala da personagem. Está bem claro, desculpe, que é uma fala da personagem e não do narrador. Ele se apropriou de uma fala do personagem. Lindo, mas
com as aspas enfatizou. Não sou eu, narrador, falando, e sim o personagem falando, ok? Discurso direto. Por eliminação, você chegaria a B, mas a B está, sim, incorreta, ok? Qualquer coisa, acompanha aí a nossa resolução escrita, tá bom? Então, 46, na posição do CPV, não há resposta adequada. Maravilha? Questão de número 47. Vamos lá para 47, então. 47. Um texto, aí, da evolução política do Brasil, de Caio Prado Júnior. Bem tranquilo o texto. E ele te pergunta, infere-se da leitura desse texto que Portugal não foi uma potência colonizadora como a antiga Grécia, porque volta lá no texto, você tem lá primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha da população aqui. Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser uma potência colonizadora à feição da antiga Grécia. O surto marítimo que enche sua história do século XV não resultara do extravasamento de nenhum excesso de população, como na Grécia, mas fora apenas provocado por uma burguesia comercial sedenta de lucros. Dizendo isso, ele mostra então que o objetivo não era povoar novas terras, mas comercializar produtos nela obtidos, ok? Como está na alternativa D. Não tinha muita gente, sim, mas tinha uma burguesia sedenta, ok? É isso aí, não queria espalhar pessoas, mas vender produtos. Alternativa D, de docinho de Damasco. 48. O pronome ela da frase era ela, portanto, quem devia merecer do novo rei o melhor das suas atenções. Lembra do pronome anafórico? Lembra? Comentamos dele ainda no finalzinho do nosso curso, nossa penúltima aula agora da revisão, ainda falei para vocês, relembrando esta ou essa, os pronomes, retomando termos anteriores, anafóricos. Olha o que você tem aí. Volta lá no texto, ó, você tem lá a ascensão do fundador da casa de Avisa aqui, ao trono português, trouxe esta burguesia para um primeiro plano. Fora ela quem? Esta burguesia. Aí lá embaixo, era ela, portanto, quem devia merecer do novo rei o melhor das suas avaliações. Ela quem? Esta burguesia. Então você tem duas vezes o ela como anafórico, retomando esta burguesia, alternativa C de Caco Pena. Ok? Questão 49, no contexto, o verbo enche, indica. Vamos voltar lá no texto de novo? Vamos voltar lá? Não era e não podia o pequeno reino lusitano ser uma potência colonizadora à feição da antiga Grécia. O surto marítimo que enche sua história do século XV. Opa! Enche, presente do indicativo, mas não está falando de um texto acontecendo agora. Está falando de um texto, de uma situação que ocorreu lá no século XV. Então peraí, lembra daquela história? E naquele momento, em 1822, Dom Pedro declara a independência da República. Lembra dessa história que a gente contou? Dom Pedro declarou, mas ele usou o verbo no presente para indicar uma ação no pretérito. Como que a gente chama isso? Presente histórico. Lembra? Você conhece esse nome, não é novidade para você. Era só marcar a alternativa D de docinho de Damasco. Ok? Questão 52. Tendo em vista o contexto, outro texto agora, né? O texto do Drummond, do Vinícius de Moraes, Receita de Mulher. Tendo em vista o contexto, o modo verbal predominante no excerto e a razão desse uso são Receita de Mulher, o Vinícius falando como deve ser a mulher ideal. Como ele imagina, como ele idealiza, o que ele deseja de uma mulher. E ele usa os verbos, as muito feias que me perdoem, tá? Que haja qualquer coisa de flor, que a mulher se socialize, que tudo isso seja belo, que tenha-se a impressão de ver, que adquira de vez em quando essa cor. Todos esses tempos no presente do subjuntivo, desejando justamente a hipótese, a possibilidade, a dúvida, a ideia, o desejo, tudo que a gente falou a respeito do subjuntivo perguntado aí, questionado aí nessa questão.
ok? Alternativa E de elefantinho colorido, sem qualquer problema. Questões fáceis, questões simples, tenho certeza que você, aluno CPV, não teve qualquer dificuldade nessas questões de análise, assim como não vai ter na segunda fase, tá? Só a questão 46, vamos esperar a FUVEST pronunciar, tá? Em todo caso, está bem explicado, qualquer coisa, reafirme aí, né? Dê uma conferida na nossa resolução escrita, tá bom? No resto, desejo a todos muito sucesso e nos vemos aqui no site do CPV na resolução da segunda fase. Um grande abraço e até breve.